Você já se perguntou quanto que rende uma carteira com 130 mil reais investidos? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha carteira de investimento pessoal com mais de 3 anos investidos e qual que é a rentabilidade que eu tive nesse período com 130 mil reais investidos. E é claro que eu não vou deixar de mostrar quanto de dividendo que eu já adquiri durante todo esse período. Vou revelar também para vocês quais os investimentos que eu vou fazer agora nesse mês e também o que está valendo a pena investir nesse momento com a variação da minha carteira. E você, já tem algum dinheiro investido? Tem algum dividendo que você já está recebendo na prática? Comenta aqui embaixo para mim depois no final do vídeo para eu ficar sabendo. E é claro, também vou aproveitar para pedir para você curtir esse vídeo, seguir a página para eu trazer mais informações como esta de investimento aqui no canal. Esse aqui é o panorama da minha carteira de investimento. Vamos começar aqui de cima para baixo para a gente dar uma conferida geral. Depois a gente vai olhar ali quais as ações e os tipos de investimento que eu tenho. Depois a gente já vai lá para a aba de proventos para a gente conferir também os dividendos que eu recebi durante esse período, tá? Então, o valor aplicado aqui, eu tenho um pouco mais de 112 mil reais que eu investi na prática, né? Tirei do meu bolso. Saldo bruto, já contando com os rendimentos aqui, se eu fosse retirar, vender todos os meus investimentos que eu tenho investidos nesse momento, eu teria um resgate de 133 mil reais. E aqui está a variação da minha carteira, está com uma variação de 17,92%, isso é o que está em positivo, né, considerando todos os ativos nesse momento, mas de rentabilidade, considerando os investimentos que eu fiz e que eu reinvesti na própria carteira, eu estou aqui com uma rentabilidade de 76,23%, que é uma rentabilidade bem expressiva, principalmente no momento atual que a gente está com a renda variável em queda, tanto a nacional, a renda variável aqui no Brasil, e também na renda variável de fora, né, internacional, principalmente nos Estados Unidos, por conta aí do conflito que está tendo entre Estados Unidos e a China, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, porque eu também tenho investimento internacional, eu vou mostrar para vocês aqui. Comecei a investir lá no mês 10 de 2022, a gente vê ali um valor de patrimônio de um pouco mais de 5 mil reais, e ele foi aumentando aqui lá de 2022 para cá, a gente vê a escadinha subindo aqui, até chegar no valor aqui de 133 mil reais. O que está em verde mais forte é o que eu investi do meu bolso, né, o que eu aportei aí ao longo desse período, e o que está no verde mais claro é o valor que eu tenho de ganho, né, de capital de ganho por conta aí dos investimentos, tá? A minha carteira está separada aqui 30% em renda fixa, 31% em ações e o ETF está em 38%. Se você reparar alguns vídeos atrás que eu fiz da minha carteira, você vai perceber que o cenário estava bem diferente. O meu ETF, que é o investimento internacional, estava bem acima, ele caiu aí ao longo do tempo. Estamos num excelente momento para fazer investimentos internacionais, porque o meu ETF estava com uma rentabilidade de um pouco mais de 60% e agora a rentabilidade dele está com 40%. E estava menos, estava com 32%, 33%, já deu uma subida, mas ele chegou num pico ali de uns 63% de rentabilidade, depois se começou o conflito aí entre os Estados Unidos e a China, que deu essa caída aí, né, nos investimentos da Bolsa Americana principalmente. Mas a minha carteira está dentro da minha meta aqui, se vocês repararem a minha meta de ações brasileiras é de 30%, está com quase 31%, meta em ETF internacional 40%, está com 38%, e a renda fixa, que a meta é 30%, está aqui com 30,02%. Então estou no equilíbrio aqui nesse momento bacana dos meus investimentos, um pouco abaixo aqui no ETF, que eu vou trazer ainda esse mês investimento internacional, ou seja, diretamente lá em dólar, porque o meu ETF atual aqui eu invisto no ETF chamado IVVB11, ele fica aqui na Bolsa Brasileira, mas ele investe nas ações lá nos Estados Unidos. Então é investimento internacional, mas que está sendo feito aqui em real. O que eu vou mudar a partir de agora é que eu já vou investir diretamente lá em dólar. Então eu vou trocar minha moeda real brasileira para dólar e fazer investimentos em alguns ETFs internacionais que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos. Então siga aqui o canal para você acompanhar esses novos investimentos internacionais que estamos no momento interessante para fazê-los nesse momento por conta da queda da bolsa, principalmente dos Estados Unidos. As minhas ações brasileiras aqui, o que eu tenho no momento, né? Eu tenho Copel aqui, 400 ações, quase 70% de rentabilidade em Copel, subiu bastante aí nos últimos meses. Tenho Sanepar, também tenho Itaúsa, que é do Banco Itaú,
tenho Semin, que é uma mineradora, eu tenho aqui Banco do Brasil, tenho CPFE3, que é uma companhia de energia, ISA-E4, que é a antiga Transmissão Paulista, também uma companhia de energia, tenho CEMIG, que também é uma companhia de energia lá do estado de Minas Gerais, tenho Petrobras, que agora está no negativo, Petrobras aqui, tô doido para comprar mais algumas ações de Petrobras com toda essa queda aí, deu uma queda bem significativa, Petrobras estava no positivo há pouco tempo atrás e agora está no negativo aqui em 9%, tenho Lev3 aqui, tenho Vale, que é também uma mineradora, Gerdau, uma mineradora, KEPL3 e Unipar. Essas são as ações que eu tenho no momento, algumas delas eu vou me desfazer, como Gerdau, KEPL3 e Unipar. Gerdau principalmente, não que seja uma empresa ruim, mas é que eu já tenho 2 mineradoras na carteira, então eu não preciso ter 3, é bastante aqui. KEPL3, apesar de ser uma empresa interessante, mas é de um setor cíclico e não me interessa, então eu vou vender futuramente. E Unipar a mesma coisa, apesar de ser uma excelente empresa, também é de um setor cíclico que não me interessa nesse momento. E para fechar aqui a minha renda fixa, eu tenho aqui investimento lá no Recarga Pay, um pouco mais de 13 mil reais aqui, que está rendendo a 110%. Tem um CDB pré-fixado do Banco da Ecoval, tenho 3 pré-fixados do Banco da Ecoval em 13%, que eu comprei um pouco mais atrás, quando a Selic ainda estava um pouco abaixo, não estava a 14,25, que é o que está agora. E também tenho um CRI lá do Banco BTG Pactual de um IPCA mais 9,80%. Vamos então agora para a nossa aba de proventos. Na aba de proventos eu vou começar mostrando para vocês aqui o gráfico para você ver como que funciona o crescimento dos nossos proventos, dos nossos investimentos ao decorrer do ano, e quanto mais a gente vai aportando, vai investindo, mais a gente vai aumentando a quantidade de dividendos que a gente recebe. 100% desses dividendos estão em cima lá da porcentagem de ações que eu tenho na minha carteira, não tenho fundos imobiliários na minha carteira, e as ações também pagam dividendos. Se a gente retornar lá, só para a gente ter ideia aqui de qual que é o valor total que está relacionado aos dividendos, né? As minhas ações aqui, eu tenho pouco mais de 41 mil reais em ações brasileiras, e é em cima desses 41 mil reais que estão os meus dividendos, tá? Em cima desse valor. Então, se a gente olhar aqui o nosso gráfico, lá em 2022, quando eu comecei a investir, eu ganhei somente R$ 209 reais de dividendos, né? Pouco, estava começando a investir, tinha somente 5 mil reais investidos. No ano seguinte, em 2023, de 200 eu já passei para 733, já deu uma aumentada aqui considerável. Mas olha só como começa a dar uma guinada considerável à medida que vai passando o tempo dos nossos investimentos. Em 2024, ou seja, no ano passado, eu já saí de 733 e dobrei, mais do que dobrei os meus dividendos. Pulou para R$ 1.678 reais de dividendos em 2024. E em 2025, que a gente não está nem na metade do mês ainda, eu já tenho aqui R$ 1.245 reais e 65 centavos de dividendos. Então aqui também vai acontecer a mesma escadinha de crescimento de dividendos como está acontecendo com a minha carteira lá como um todo, naquele gráfico que eu mostrei no início do vídeo, e já tem até alguns dividendos para o ano que vem, já para 2026, que algumas empresas já anunciaram alguns dividendos, inclusive para o ano que vem já tem aqui R$ 62 reais. E quanto é que eu ganhei total de dividendos durante esse período? Ó? Em 2022 tem aqui os R$ 209 reais de dividendos, que dá uma média por mês aí de R$ 17 reais todos os meses de dividendos. Em 2023, dos R$ 733 reais, dá uma média mensal de R$ 61,15 centavos, né? Uma rentabilidade interessante aí, tinha pouco dinheiro na época. Em 2024, olha só, com os R$ 1.680 reais de dividendos que eu ganhei no ano, já dá uma média de quase R$ 140 reais de dividendos. E 2025, que só está começando, estamos aí entrando em abril agora, eu já tenho aqui R$ 103 reais mensais de dividendos, que dá aqui um total de R$ 1.250 reais, e terão mais alguns dividendos a serem pagos aí por algumas empresas que ainda não divulgaram os seus calendários de Datacom aí dos pagamentos de dividendos, que eu vou trazer também para vocês na sequência. Para você que ficou até agora no momento do vídeo, siga a página, curta aqui o vídeo também, que vocês vão acompanhar
o crescimento e a evolução de todo esse patrimônio para vocês aí também terem uma motivação aí, para quem não chegou nesse valor de patrimônio, tem mais um motivo, uma motivação para seguir firme nos investimentos e não desistir, que quanto mais tempo passa nos nossos investimentos, quanto mais a gente deixa o tempo passar e segue firme nos nossos aportes, a gente vê essa escadinha aqui do crescimento exponencial do nosso gráfico. E esse é o valor que a gente tem de rentabilidade de uma carteira de 130 mil reais. É claro que ainda está longe de chegar no nosso objetivo da independência financeira, tem um caminho longo a ser traçado, mas o importante é a gente começar, não postergar os nossos investimentos e seguir firme com consistência e perseverança. E para você que quer aprender mais sobre investimentos, eu tenho aqui o Guia do Investidor, que traz para você informações de como investir em renda fixa, renda variável, em ações, fundos imobiliários e também em criptomoedas. Se você tem interesse e quer saber mais, tá aqui no comentário fixado o link para você conferir.